Olá, graça e paz. Você sabe como começa uma heresia? Grosso modo falando, uma heresia começa com distorções nos textos bíblicos. Mas para chegar às distorções dos textos bíblicos, é necessário que algumas regras de hermenêutica sejam quebradas. E no caso das seitas, elas não levam em consideração algumas regras básicas de hermenêutica e por isso elas constroem ou produzem heresias. Então, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre 4 regras básicas da ciência hermenêutica que são negligenciadas pelas seitas, para você não ser mais enganado pela astúcia das seitas. Então, vamos lá. Primeira regra básica, a regra do contexto. Você já ouviu falar no pegar o bonde andando? Pois é, essa é uma expressão que fala sobre tirar algo, uma conversa, fora do contexto. Não é? Então, todas as vezes que você for analisar um texto bíblico, é necessário que você cheque o contexto. Se alguém chegar para você e citar, olha, leia o versículo tal, isso vai provar o meu ponto de vista, isso vai provar a doutrina da minha igreja, isso vai provar que eu estou certo. Não caia nessa. Leia o contexto. Mas o que é o contexto? O contexto é simplesmente aquilo que vem antes e o que vem depois. E em termos de contextos, nós temos alguns tipos de contextos. Eu tenho o que eu chamo de contexto textual, que é o texto praticamente que nós estamos observando ali, o versículo bíblico. Tá? Nós temos o contexto mais lato, que é o que vem antes e o que vem depois daquele versículo bíblico. E nós temos até mesmo um contexto até maior, por exemplo, um capítulo inteiro, o livro inteiro, todo o Novo Testamento e até mesmo a Bíblia Sagrada inteira faz parte deste contexto maior. Fora o contexto textual, nós temos também contexto histórico, o contexto cultural, o contexto religioso e o contexto político. Todos esses tipos de contextos devem ser levados em consideração ao analisar um texto bíblico que está ali sob análise, ali, sob discussão, ok? Então, eu quero dar alguns exemplos para você de como as seitas distorcem alguns textos bíblicos. Por exemplo, Isaías 56, versículo 6, diz assim: "E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado não profanando, e os que abraçarem o meu pacto." Então, esse versículo ele é utilizado pelos adventistas para provar que até mesmo os gentios deveriam guardar o sábado na nova aliança, já que o versículo está falando sobre um pacto, ou aliança, ou testamento, e está falando que eles não deveriam profanar o sábado. Mas, o que diz o contexto? De quem Isaías está falando? Está falando dos gentios? Está falando da época da igreja? Não. Isaías está falando de acordo com o velho pacto, com o velho testamento, e está falando daqueles gentios que se tornariam prosélitos. Sim, prosélitos. Porque se você analisar o contexto, olha o que o contexto diz. Continuando o versículo 7. "Sim, a esses o levarei a meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda outros ajuntarei a ele, além dos que já se ajuntaram." Então, preste atenção que o versículo está falando sobre holocaustos, está falando sobre o Santo Monte, está falando sobre o templo, que é chamado de casa de oração. Então, o contexto não dá base para você colocar o sábado sobre os gentios e sobre a igreja, sobre o Novo Testamento, ok? É uma regra básica. Olha o contexto, o que o contexto está dizendo. Um outro versículo também, que é retirado do seu contexto imediato, é a respeito do purgatório. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que diz: "Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo." Então, os católicos, a teologia católica, retira este versículo do seu contexto imediato,
para provar a doutrina do purgatório. Então eles dizem, olha, este será salvo como pelo fogo. Que fogo é este? O fogo do purgatório. Então, uma pessoa ela não é tão ruim assim para ir para o inferno, mas também não tão boa para ir ao céu. Para onde ela vai então? A solução é o purgatório. O purgatório, então, é utilizado para solucionar este enigma aí. Então, eles utilizam esse texto de 1 Coríntios 3,15 para provar o purgatório por meio da palavra de Deus. Mas o que está dizendo realmente a palavra de Deus ali em 1 Coríntios 3,15? Ora, Paulo não está falando sobre ser salvo ou não ser salvo. Paulo está falando ali sobre galardões. Sim, galardões. Paulo está falando que a obra que alguém firmar ou fizer através do corpo de Cristo sofrerá prejuízo de acordo com a intenção do coração de cada um. Por exemplo, se você edificou como palha, como feno, como madeira, tudo isso se queimará. Pode até parecer um montão de obras, né? Dá uma presença, né? Várias palhas reunidas, né? Dá uma impressão que a pessoa fez grandes coisas. Mas o apóstolo diz que quando isso passar pelo tribunal de Cristo, isso vai se queimar. Por quê? Porque a intenção do coração dessa pessoa não foi justa para com Deus, ou seja, ela não fez para Deus, ela fez com segundas intenções. Mas se alguém edificar sobre o ouro ali significa falando da intenção, que foi feito para Deus, com a intenção do coração, não levando em consideração benefícios próprios, mas sim a obra de Deus, visando a obra de Deus. Aí Paulo diz que a obra, mesmo que se passar pelo fogo, ela não se queimará. Então, é nesse sentido que Paulo está falando que será salvo, todavia, como pelo fogo. Ok? Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas utilizam vários salmos. Salmo 37, se eu não me engano, versículo 9, que fala que os justos herdarão a terra, porém os ímpios serão decepados sobre ela. Né? Então eles utilizam esse versículo para falar que haverá um paraíso aqui na terra e que este paraíso ele foi destinado a todas as pessoas, porque para ir para o céu a vaga já foi preenchida. É apenas 144 mil que serão galardoados com a morada no céu. Então só restou a terra para as demais testemunhas de Jeová. Mas será que quando o salmista escreveu que os justos herdarão a terra, ele estaria ali falando sobre o planeta Terra, em contraste com o céu? Claro que não. Não é? Se você utilizar uma regra básica, que é a regra contextual e a regra histórica, o contexto histórico e o contexto textual, você perceberá que quem escreveu esse salmo foi Davi. E quando Davi escreve esse salmo, ele estava numa campanha de conquista da terra. Porque desde a época de Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus prometeu a terra a Abraão, essa terra ela vem sido paulatinamente conquistada. Por exemplo, Deus renovou essa promessa a Moisés. Moisés levou o povo até a terra prometida, porém não entrou. Deu a incumbência a Josué. Josué, por sua vez, não conseguiu conquistar toda a terra de Canaã. Depois entra a época dos juízes. Israel fica cativo, não conquista toda a terra. E aí entra a época dos reis, com Saul e posteriormente Davi. Quando Davi ele se torna rei, a terra ainda está por ser conquistada. Então, quando Davi escreve este salmo falando que os justos herdarão a terra, ele tem em mente esse contexto de batalha, de história, de conquista da terra prometida. Não está falando nada sobre ir para o céu ou morar num paraíso aqui na terra. Ok? Então, eles distorcem a palavra de Deus por contexto imediato da passagem. E você tem que tomar cuidado para não ser enganado pelas seitas. Ok? Segunda regra de hermenêutica que as seitas distorcem é a regra de não levar em consideração o que a Bíblia diz como um todo. Vamos lá, essa é a segunda regra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por exemplo, João, versículo 3,
capítulo 3, versículo 3, é utilizado largamente pelos espíritas para provar a reencarnação. Eles dizem que o nascer de novo nada mais é do que reencarnar. Então Jesus está falando ali uma linguagem de reencarnação. Nada mais longe da verdade, é claro. Por quê? Porque nem o versículo imediato, nem os versículos posteriores estão falando sobre reencarnação. Aliás, a Bíblia como um todo não fala nada sobre reencarnação. Porque isso era algo que não fazia parte do bojo doutrinário dos judeus, da teologia judaica. Tá? A não ser posteriormente com os cabalistas, né? Que aí é um caso à parte, né? É uma mistura de espiritismo, ali, de esoterismo, com doutrinas judaicas, enfim, mas isso é bem posterior. Agora, quando Jesus promete a Nicodemos o novo nascimento, Nicodemos, ele tem um entendimento físico. Ele diz para Jesus, será que eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Então, Nicodemos estaria ali levando em consideração as palavras de Jesus como os espíritos, né? Um nascer físico, não é? Um nascer novamente na barriga da pessoa. E não é isso que Jesus estava falando, tanto é que ele diz, olha, o vento sopra onde quer. Ele até corrige Nicodemos nesse sentido, porque Nicodemos, ele entende fisicamente o que Jesus estava falando espiritualmente. Agora, o que é o nascer de novo, da água e do Espírito? Bom, a água, ela tem vários simbolismos na Bíblia. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, versículo 26, simboliza a palavra de Deus, o lavar, o regenerar do espírito humano. Assim como em Tito, capítulo 3, versículo 5. Também está utilizando ali o lavar, né, pela palavra de Deus, pelo regenerar. Então o que Jesus estava falando é sobre um novo nascimento e não sobre reencarnação, ok? Então você tem que levar em consideração não só o que o contexto imediato diz, mas o que a Bíblia diz como um todo. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 16, é largamente utilizado pela Igreja Católica para afirmar a doutrina do papado. Então, quando Jesus promete a Pedro que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o entendimento teológico católico acredita que Jesus está prometendo a Pedro ser o fundamento da igreja. Então eles fazem de Pedro essa grande pedra. Mas o que a Bíblia diz como um todo? Quem é a pedra sobre o qual a igreja está fundamentada? É a figura de Pedro? Ou é a figura de Cristo? Bom, Mateus capítulo 21, versículo 42 e 44, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e versículo 8, Efésios capítulo 2 e versículo 20, todos esses versículos estão falando que a pedra é Jesus Cristo. A igreja nunca poderia se fundamentar em um homem, porque a igreja logicamente cairia. Por exemplo, Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, Pedro foi repreendido por Cristo, foi repreendido pelo apóstolo Paulo, quase fraquejou, né? Naquele episódio de Gálatas lá, que Paulo teve que repreendê-lo, quando ele estava comendo com os gentios, chega os judeus, ele se aparta dos gentios e se volta para os judeus. Leva uma grande repreensão do apóstolo Paulo. Então imagina a igreja fundamentada sobre Pedro. Não haveria possibilidade da igreja prevalecer, não é verdade? Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Agora, a igreja não está fundamentada sobre a pedra Pedro, mas sim sobre a pedra Cristo, porque ele é a pedra fundamental. No Antigo Testamento, todos os profetas e o salmista diz que há apenas uma rocha. Quem é essa rocha? O Senhor nosso Deus. Jesus Cristo, no Novo Testamento, então é colocado como a pedra de esquina, a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Você percebeu então? Não é apenas você lendo o versículo, mas o que esse versículo quer dizer de acordo com o contexto geral da palavra de Deus. Nós temos a terceira regra de hermenêutica que as seitas não levam em consideração também, que é a regra das palavras, a terminologia. As palavras, elas adquirem significados diferentes. São palavras que a gente chama de palavras polissêmicas. Nós não podemos interpretar essas palavras com um só sentido em todas as passagens. Por exemplo,
A palavra carne, ela adquire vários significados, como humanidade, como natureza pecaminosa, como corpo físico. Enfim, são vários os significados de acordo com o contexto que a palavra carne pode ser empregada. Por exemplo, a palavra mundo. Lá em João, capítulo 3, a Bíblia nos diz: "E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho." Ali, mundo tem um significado bem básico, que é humanidade, são as pessoas. Agora, já esse mesmo escritor, na sua primeira epístola, primeira de João, ele também utiliza a palavra mundo. Ele diz: "Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele." Olha que interessante. O mesmo escritor diz no seu evangelho que Deus amou o mundo. Agora, na sua epístola, diz para nós não amarmos o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não está em você. Então, veja bem, se você interpretar a palavra mundo com o mesmo significado do evangelho na epístola, você estará cometendo um erro grave. Então você tem que saber que essa é uma palavra polissêmica, ela adquire significados diferentes de acordo com o contexto. Ok? A palavra fé também, ela tem sentidos diferentes, mas existe uma palavrinha também muito distorcida pelas seitas, que elas não levam em consideração essa regra básica. E que palavrinha é essa? A palavra alma. A palavra alma. A palavra alma, de acordo com o contexto, ela adquire significados diferentes. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus vai formar o homem, e formou o homem se transformou em uma alma vivente. Ali é claro, é bem claro o significado de alma. É ser vivente, é criatura viva. É esse basicamente o sentido. Por exemplo, no capítulo 35 lá de Gênesis, quando fala que a alma saiu daquela mulher que estava morrendo, ou em 1 Reis, capítulo 17, que fala que a alma do menino tornou a entrar nele. Ali a alma tem o sentido de vida. Mas vida, por quê? Porque há uma entidade espiritual cuja vida está nela, que é a própria alma. Tá? Mas ali basicamente é vida. Alguns versículos que falam que surgiram 32 almas da coxa de Jacó. Então ali a alma tem um sentido de pessoa. Então veja bem, a palavra alma tem um significado diferente. Por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. A alma ali tem um sentido de pessoa. Agora, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, tem um significado básico de uma entidade espiritual que sobrevive à morte do corpo. Porque Jesus disse que nós não devemos temer aquele que mata o corpo e não pode fazer nada à alma, mas temer a Deus, que pode não só matar o corpo, como fazer perecer a alma e o corpo no inferno, no Guiena. Então, ali, o sentido de alma é de entidade espiritual do eu verdadeiro que sobrevive à morte do corpo. Então, veja bem, a alma não pode ser levada apenas em consideração com um versículo, por exemplo, o de Gênesis, por exemplo, de Ezequiel 18:4, para dizer que a alma é a própria pessoa e quando a pessoa morre, a alma morre, ou vice-versa. Sendo que outros versículos, por exemplo, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, fala que as almas dos justos que foram degolados, foram mortos pelo testemunho de Jesus, estavam debaixo do altar de Deus, conversando com Deus. Então ali, alma não tem outro sentido a não ser a entidade espiritual que sobrevive à morte do corpo. Então, essa regra básica também é quebrada pelas seitas. Então tome cuidado. Quando uma seita citar algum versículo, um grupo religioso citar um versículo, apontar para você, olha, leia esse versículo, isso estará provando a nossa doutrina, estará provando a nossa verdade, enfim. Olhe o contexto imediato. Se o contexto imediato não te ajudar, olhe o contexto lato. Se ele não te ajudar, veja o que a Bíblia diz de modo geral. E se não te ajudar, olhe a palavrinha. Veja qual o sentido que ela tem em outros textos bíblicos. Será que ele está trazendo para este versículo um significado que ela não possui? A última regra, seria a quarta regra básica, é a análise do gênero literário.
ok? Análise do gênero literário. Se um versículo está dentro de um texto que tem a probabilidade de ser poético, por exemplo, um salmo, por exemplo, Lamentações de Jeremias, você deve saber que ali as palavras podem adquirir sentidos figurados. Por exemplo, os mórmons acreditam que Deus é um homem de carne e osso, ou seja, é um ser de carne e osso. Não é? Deus já foi um homem e agora o Pai tem carne e osso, um corpo tão tangível quanto o meu e quanto o seu. Mas será que isso que a Bíblia diz? Por exemplo, é lógico que a Bíblia, lá em Salmos, né, o salmista, ele fala sobre as narinas de Deus, sobre as mãos de Deus, lá em Salmo 10, versículo 12. Outras partes também falam sobre as mãos de Deus, não é? Mas será que, pelo fato de Deus ser designado com mãos, com olhos, com narinas, com pés, isso significa que Deus tem um corpo? Claro que não. A maioria desses versículos está em livros cujo gênero literário permite essa flexibilidade de trazer para o texto uma ilustração, uma figura de linguagem. Tá? Por exemplo, Salmo 91, versículo 4, fala que Deus tem asas. Não é? Ele protege o justo sobre as suas asas. Isso não significa que Deus tenha asas literais. Por exemplo, Salmo 18, versículo 10, fala que ele cavalga sobre os querubins. Isso não significa que Deus literalmente usa um querubim como se fosse um cavalo. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar textos cujo gênero literário está, por exemplo, dentro de uma figura poética, ok? Para você não cometer esses erros. Então, essas são basicamente quatro regrinhas básicas que as seitas distorcem e que você tem que tomar cuidado ao analisar um texto bíblico, ok?